Shalom, Haverim, tudo bom? Estamos aqui de novo, em mais um vídeo. Essa semana tem uma semana recheada de novidades, muitas coisas que a gente vai postar para vocês. E como se diz no bom e velho judío ladino, dias buenos que tengas, né? Que a gente tenha bom dia e que tudo ocorra, transcorra na ordem que é Kadosh Baruch Hu, que o sagrado e bendito seja ele determina. Vamos ao estudo de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 13 princípios da fé judaica, que foram estabelecidos e fixados, não que ele tenha decidido, mas na verdade ele compilou esses ensinamentos, o Rambam. Rambam, não sei se as pessoas às vezes confundem Rambam com Ramban. Rambam é o Moshe ben Maimon, Rav Moshe ben Maimon, ou chamado também de Maimônides. E tem o Ramban, que é o Nachmanides, que as pessoas às vezes confundem também. Tá? Mas a gente vai estudar aqui os 13 princípios de Rambam. Tá? Vamos lá. A gente compilou, na verdade, os estudos dos 13 princípios e pegamos cada um deles para destrinchar ele dentro do Tanakh. O que o Tanakh fala sobre ele? Como é que nós podemos entendê-los? Como nós podemos, na verdade, saber de onde Rambam tirou esses conceitos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, então a gente fez um estudo, lá no site a gente tem, eu coloquei em 2 sites principais, um deles é o Limud Toraor, e o outro está no meu próprio blog, né, do Rosh Yaakov. Vamos lá. 13 princípios da fé judaica, ou fundamentos da fé judaica. Em primeiro lugar, eu escrevi um texto sobre a diferença de Emuná e Bitachon, né? Hoje em dia, no coloquial, no colóquio, na conversa geral que se tem hoje, no Brasil, acho que no mundo ocidental, as pessoas confundem o significado original de Emuná e Bitachon, né? Por exemplo, quando você vai perguntar sobre fé, seja ele para um judeu tradicional, seja para um cristão, as pessoas vão te dar conceitos de crença, tá? Isso no hebraico até moderno tem esse significado. Porém, a palavra emuná vem de oman, que significa fiel, né? Ou ter fidelidade. Na verdade, a fé, no sentido original da palavra, ele não quer dizer crença, não quer dizer você acreditar nesse sentido. Mas ele quer dizer você ter fidelidade, você confiar na pessoa. Nesse sentido, até tem um pouco de acreditar. Porque se você confia na pessoa, se você tem confiança naquela pessoa, se você é fiel naquela pessoa, de certa forma você crê. Mas na verdade o sentido é muito mais de uma obediência, de um estado de contato, de obedecer, né? Por exemplo, se você for fiel à sua esposa é porque você obedece os princípios de aliança que você estabeleceu com ela. Se você é fiel com um amigo, com um pai, com uma mãe, é o mesmo princípio, tá? Esse é o sentido de oman, de fidelidade. Assim como está escrito, Vetzadik emunatov ihyeh, né? E o justo existirá pela sua confiança, né? Por aquilo que ele confia. Está lá em Rocher, em Oséias. Isso é uma coisa. A segunda coisa também sobre, que é outro conceito de crença, existe dentro da Torá também, e o nome seria Bitachon. Bitachon é acreditar de verdade. É você colocar toda a sua, digamos, esperança, sua crença naquilo ali. Isso, quando a gente vai ler, vai destrinchar as escrituras, a gente vai ver que existe essa grande diferença entre a fé, que isso é um sentido mais judaico, né, de você ter fé no sentido de você simplesmente nascer venishma, faremos e ouviremos, né? É fazer e depois compreender com melhor exatidão. Isso é que é fidelidade. Fidelidade você não precisa compreender. Você está dentro de um ônibus, você está andando numa localidade perigosa, e aí o seu pai, ou sua esposa, ou seu esposo, alguém da sua confiança fala o seguinte, olha para você bem nos seus olhos e fala assim, vamos descer. Você fala, não, aqui não é o meu ponto. Vamos descer. Você acredita que está acontecendo alguma coisa errada.
Porque você confia na pessoa. A pessoa não vai falar pra você descer num ponto totalmente diferente do ônibus que você tá, só por descer. Aí você desce e fala assim, o que houve? A pessoa fala, entrou uma pessoa armada no ônibus. Lo além, às vezes mas assim, isso é uma situação pra gente poder compreender o que é fé. Né? É você confiar, mesmo às vezes não compreendendo o que está acontecendo, mas sim confiar que tem alguma coisa que vai acontecer e que você precisa confiar na pessoa e seguir, né? E seguir realmente. Então, Emuná em Hashem, Akadosh Baruch Hu, o sagrado, bendito seja ele, não é somente acreditar nele, mas ter fé é confiar nele. Mesmo que você às vezes não saiba, não tenha ciência, ou não acredite, você pode ter fé sem acreditar. Né? Fé independe de você acreditar ou não, né, naquele momento. Fé, é você ser fiel. Bom? Enquanto o bitachon já é uma coisa mais, já é um esforço maior, já é um estado de luto maior. Né? O bitachon é você acreditar, é você falar o seguinte, olha, daqui pra lá talvez eu não tenha tanta força para continuar, mas mesmo assim eu vou fazer um esforço maior. Isso é bitachon, isso é confiança. Já que a gente já estabeleceu o que é fé, para a gente poder continuar nossos estudos, então fica bem claro pra gente, tá? Tem um estudo em texto lá, uma diferença de fé e bitachon no nosso site, só você dá uma procurada lá com um pouco de calma. Na verdade, a maior parte dos temas que a gente abordou aqui, seja em áudio, seja em vídeo, a gente tem alguma coisa escrita também no site. Só você dar uma pesquisada lá no seu canto direito tem pesquisar, então você pesquisa e lá vai ter direitinho, tá? Então, princípios da fé judaica, a gente já falou demais aqui. Os 13 princípios da fé judaica ordenados por Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, ou Maimônides, é um resultado explicativo tanto para os Bnei Noach, né, que são descendentes de Noé, para o Goi, para o estrangeiro. Tá? Reverem, Goi, as pessoas às vezes, eu já ouvi pessoas falando que Goi é uma expressão preconceituosa para com o não-judeu. Na verdade, Goi significa estrangeiro. Né? Quem não é natural da terra é Goi, é estrangeiro. Quem não é de Israel, a Torá chama de Goi porque ele é estrangeiro. Ele não está dentro daquela aliança, né? Aliança de Hashem. Tanto o Ger, o que é o Ger? É o peregrino que fica no meio do Am Israel, que está aprendendo, que está querendo se tornar, seria como a gente chama aqui no Brasil, mais ou menos de o gringo, né? Aquela pessoa que está se achegando. Tá? Ele facilita para que o estudante inicial, ou mesmo aqueles que nos procuram para tentar uma aproximação, entenda a maneira geral como cria a nossa comunidade e como adentra nos primeiros passos no seu judaísmo. Quando nos referimos a essas nomenclaturas, usamos para indicar a caminhada até o adentrar ou o enxerto, ou simplesmente a aproximação da fé de Avraham Avinu e Yaakov Avinu. Nesse documento estudaremos onde esses princípios são encontrados nas Escrituras e como a comunidade estuda esses princípios e como, no caso, eu transmito e ensino esses princípios a cada um dos que adentram a nossa comunidade. Então, esse vai ser um estudo que vai ser também para aqueles que, no caso, quiserem participar, seja numa certa distância ou seja junto conosco. Esperamos que os que adentram em nossa comunidade, bem como os estudantes, que se juntam a nós, nossos ensinamentos, possamos caminhar no conhecimento simples e profundos contidos no judaísmo. Essa é uma série bem explicativa, passo a passo, e bem destrinchada, para que os estudantes tenham acesso a um estudo completo. Tá? Então, talvez cada vídeo precise um pouco de... cada princípio de Rambam precisa de 2 vídeos, provavelmente, tá? E aqui a gente vai estudar só o primeiro princípio de Rambam. Número 1, primeira alahá dele. Eu acredito com plena fidelidade. Eu acredito com plena fidelidade que o Criador, a Hakadosh Baruch Hu, é o Criador e guia de todas as criaturas. E apenas Ele criou, cria e criará todas as coisas.
esse é o primeiro princípio da fé judaica, o Rambam. Então a gente vai entender de onde Rambam tirou esses conceitos. E a gente viu, pelos nossos estudos, que a maior parte deles estão contidos em Ishayahu ou Ishaiah, Anavi, o profeta Isaías, como ele é chamado popularmente. Algumas interpretações sobre a criação há muitas interpretações sobre a criação, mas uma interpretação é simplesmente interpretação. Precisamos nos ater aos que têm profundo conhecimento das coisas sobrenaturais. Precisamos da informação direta dos escritos e dos profetas para compreender como se deu a criação. E aí eu digo, meus filhos, é importante sempre compreender não somente os ensinamentos dos rabanim, dos rabinos, mas também os desdobramentos das interpretações dos profetas, contidos nos escritos da vida deles, para compreender a interpretação do Limud Toraor, né? O sentido do Limud Toraor é do estudo da luz da Torá. Precisamos compreender primeiro como os Bnei Or aplicavam as interpretações desses significados. Um bom exemplo disso é quando estudamos a palavra bará, conhecida como formar ou criar, nas Escrituras. Vemos algumas aplicações que nos ajudarão nesse conceito. Até porque Bereshit fala, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Criou os céus e a terra. Então a gente precisa entender direitinho como é que isso funciona. Então, a gente vai levantar primeiro, pegue o seu Tanar, pegue a sua Bíblia. Está lá em Ishaiah, no capítulo 40, no verso 26. Pode ter não sei qual é a versão que você usa, então pode ter uma variaçãozinha aí do versículo do Passuco, mas acompanhe. Levantai ao alto os vossos olhos. Vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Antes de entender o sentido mais simples desse conceito, vamos entender o sentido mais elevado. Ishaiah Anavi nos traz o limud, que primeiramente precisamos elevar os nossos olhos. Aí surge uma pergunta. Por que elevar os nossos olhos? Anavi não poderia simplesmente dizer para ver quem criou todas as coisas, lendo a Torá na Parashá de Bereshit? A verdade é que o profeta Anavi diz que mais do que ler o poema, precisamos também elevar os nossos olhos. Como elevar os nossos olhos? Como nós podemos fazer isso? Pashut, vamos ver isso. Fazendo uma brachá, pedindo a Kadosh Baruch Hu que nos mostre que mais do que conhecimento, ele deseja de nós que tiremos partes práticas para a melhoria das nossas vidas individuais, de todos nós Bnei Israel e do mundo ao redor, sabendo que o Bnei Israel, o povo de Israel, foi criado também para ser luz para todas as nações. Nesse momento muito especial, a Kadosh Baruch Hu, o sagrado, ele teve a grande oportunidade de dizer ao seu profeta que informasse que ele precisou de ajuda para formar a terra, mas ele não fez. Por que ele não fez isso? Aí segue a primeira opinião, que ele não precisava, porque a princípio ele já havia feito isso no poema de Bereshit, lá atrás. E sendo assim, não precisaria repetir essa informação. Essa é uma das opiniões. A segunda informação seria que nesse momento seria a prova que ninguém ajudou a Kadosh Baruch Hu em sua construção do mundo. Então há duas opiniões aí, a gente vai estudar. Antes disso, há 4 anotações aqui que a gente vai explicar.
Vamos lá. Primeira anotação do estudo aí que vocês têm em mãos. Yeshayahu Hanavi, profeta Isaías. Uma das formas de reconhecer o zehut dos homens que o próprio Adonai fez questão de reconhecer a abnegação e a dedicação da vida com o Criador é emulando os atributos do Criador, como o reconhecimento do trabalho e da dedicação destes homens. É proibido então chamar um homem, um grande homem, sem mencionar o reconhecimento de quem ele foi ou representou. Por isso, citamos também o que ele fez por Akadosh Baruch Hu, pelo sagrado e bendito seja ele. Ou seja, Yeshayá, ele foi o profeta. Então a gente sempre vai usar Yeshayá, Navi, Moshe Rabbeinu, sempre o título da pessoa, tá bom? Porque assim como a Hashem, Akadosh Baruch Hu, ele reforça essa ideia do título, dizendo quem são as pessoas, então a gente também faz essa mesma coisa. Segunda anotação aqui. Limud. O que significa limud? Em hebraico, limud vem da palavra estudo, ou estudar. Né? Estudar não somente como se faz uma tabuada, um livro literal normativo, ou medicina, mas buscar o seu sentido mais profundo, bem como debruçar-se sobre ele e adquirir a essência da alma do conhecimento do que se está estudando. O limud, para os Talmidei Limudim, Haor, é adquirir a essência do estudo e do melamed, né, do professor das profundidades. Então, Raverinho, como é que se faz limud, né, ou talmud? Como é que a gente se faz? A gente lê, reflete. Lê, reflete. A gente não só lê, a gente lê e reflete, lê e reflete. E a gente sempre está constantemente repassando esses estudos. Por isso que os nossos talmidim, os nossos discípulos, eles estão sempre revendo esses vídeos, estão sempre revendo os conceitos. Eles pegam todas as apostilas, inclusive essa daqui, né, e eles vão lendo, muitas vezes cantando, né, e internalizando isso. Né, pedindo a Kadosh Baruch Hu que internalize. Por exemplo, levantai aos vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Então a pessoa vai... Por isso que alguns, até o Yehudim também fazem isso também, né? Geralmente em hebraico e em aramaico. Tá? Terceira anotação. Pashut significa simples ou óbvio. Isso é pashut, isso é simples. Ou isso é óbvio. Ou está muito claro de se entender. Claro seria um sentido menos literal, né? Mas só para você entender. E a gente também usa aqui berachá. O que é berachá? Bênção, dádiva. Significa bênção, significa dádiva. Em outro sentido, para o limudeior, é quando temos motivos para dobrar os nossos joelhos em honra ao Ribon Hashanah, ao Mestre do Universo. Então, na verdade, para nós, Limudei Torah, nós estudamos da luz da Torá, ele significa ter motivos para se dobrar diante de Akadosh Baruch Hu, né? Até porque Berer, em hebraico, significa joelho. E Brachá veio da palavra Berer, veio da palavra joelho. Tá bom? Vamos lá. Então a gente parou aqui. Vamos lá. Então, eu disse certa vez, Hashem consultou não somente os malachim, os anjos, mas todos os seres existentes antes do tempo e depois do tempo. Não em sua ciência, mas na sua partícula inicial de vida. Já que este já carregava em sua pequena partícula de existência, pré-existência e pós-existência e toda a história de sua jornada. Os nossos sábios dizem que quando Hashem falou, criamos o homem à nossa imagem e semelhança, na verdade ele falou não somente com os malachim, com os anjos, mas também com todos os Bnei Israel, de todos os tempos. Então, eu entendo que, talvez não de uma maneira consciente, mas dentro da partícula da existência inicial, todos nós conseguimos... Por exemplo, isso é um pouco complexo da gente falar, mas há memórias no nosso DNA que são registradas nos nossos pais. Muitas vezes, um antepassado distante a gente vai carregar dentro do nosso DNA,
dentro da nossa genética, códigos até de memória deles, que a gente às vezes vai externalizar em algum momento. Então por isso que às vezes a gente vê um Brian Sim ou um Brian Sim, o próprio Moshe Rabbeinu foi um desses, mas ou então alguém das 12 tribos perdidas, em um determinado momento surgir isso do nada. A gente vê isso que aconteceu lá na América Central, quando no descobrimento das Américas tiveram que chamar alguém que falava hebraico para poder traduzir o que alguns índios falavam hebraico. E pedras, inclusive, com a Seret Hadebrot, com os 10 ditos, os 10 mandamentos, escrito em paleo hebraico, né? Aquele hebraico bem mais arcaico lá. Há especulações sobre que esses Yehudim que vieram para cá trouxeram a técnica do Egito, de técnica de construção de pirâmide para construir incas, astecas e tal, etc. Registros de Brit Milá dentro dessas cavernas, de circuncisão e etc. Essas coisas ressurgem do nada e muitas, por exemplo, pessoas às vezes falam o seguinte: eu comecei a chorar em casa e eu tinha certeza de que eu era Yehudi. E às vezes não é, mas talvez essas tribos que estão perdidas e que nesse tempo agora, que Eliyahu Hanavi, é até importante falar isso, tem uma braita que está registrada no Talmud, que tiveram acesso a isso, e os copistas fizeram a cópia, de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. E Eliyahu Hanavi, ele falou que haveria 2000 anos, os primeiros 2000 anos seria confusão, os segundos 2000 anos seria a época da Torá, né, que foi justamente na época que Moshe Rabbeinu entregou a Torá pra gente, e depois os últimos 3000 anos seria o tempo do Mashiach, ou seja, 2000 anos seria de confusão, isso eu estou falando do calendário judaico, tá? Entre o ano 2000 e o ano 4000 seria a época da Torá, que foi quando aconteceu, e do ano 4000, que aconteceu mais ou menos 2000 anos atrás, até perto do final do sexto milênio, e hoje nós estamos no ano de 5774, na gravação desse vídeo, então nós estamos aí no período de Mashiach, e que seria até o ano 6000, tá? Ou seja, daqui a 300 anos termina a era messiânica, tá, Rabino? Então, isso pelo profeta Elias, tá? Eliyahu Hanavi. É importante a gente ressaltar isso daí. Então, todos nós, de certa forma, fomos consultados. Nesse Passuk, esse vídeo que a gente estava lendo, Hashem, né, o sagrado, tem ligação com Maaseh Bereshit. Ele faz uma brincadeira com o Maaseh Bereshit. Não vou nem dizer brincadeira, mas faz uma ligação. Já que tem um remes, uma dica, para a criação do mundo através do mesmo verbo, que se encontra no original em Bereshit. Sendo assim, o sagrado não precisou da ajuda de ninguém, mas planejou construir o universo para cada ser da existência pudesse não somente sentir-se bem com este mundo, sentir-se à vontade e confortável, mas também poder com sua vida contribuir uma possível reparação de seu próprio ato de corrosão do mundo. Nossos Maasim Tovim, nossos atos de bondade, ou atos não tão bons, não, podem de alguma forma corroer ou gastar esse mundo, ou influenciar negativamente esse mundo, seja na parte Gashmi, na parte física, ou material, quanto na parte elevada deste mundo. Por isso, a nossa responsabilidade quanto à ecologia, tanto quanto não jogar lixo no chão ou em qualquer lugar que seja, sendo público ou privado, entendemos que a criação é parte da obra de arte de Hakadosh Baruch Hu, e cabe a nós preservarmos, e não somente isso, admirarmos a obra do Criador. Então, Rabbeinu, ele não precisou de maneira nenhuma de nenhum de nós para poder criar o mundo, mas nós somos responsáveis por isso. Tanto é que ele perguntou para nós
como é que vocês querem, como é que vocês, vamos ver aqui a opinião de vocês, como é que vocês se sentiriam confortáveis, até porque a Shem não precisaria se sentir confortável nessa terra, entre aspas, né? Porque ele não viveria aqui, né? Agora, para cada um de nós, isso é importante, por isso que nos foi consultado. Então, há uma parcela de responsabilidade de nós para com essa terra. Algumas pessoas falam, não, essa terra vai ser recriada e tal, por que a gente vai preservar? Raverino, isso é falta de respeito. Se a nossa casa alguém vai entrar de sapato sujo, por que a gente vai limpar? Né? Se a gente vai comer naquele prato, para que a gente vai lavar? Né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência também ecológica. Né? Existe até uma citação, e a gente vai usar ela como citação, porque é importante, que diz que serão destruídos aqueles que destroem a terra. Então esse conceito é um conceito da Torá, né? E assim a gente precisa pensar nesses conceitos, ok? Então a última parte até a gente entrar no próximo Passuk é o seguinte: precisamos então entender que somente Ele, HaKadosh Baruch Hu, é quem foi o fundador, formador de toda a terra. E nós, de alguma forma, participamos dessa criação. Mas somente Ele foi o formador único e com seu poder suficiente formou, criou e manifestou o seu grande poder. O próximo passo que você pode já ir estudando, o próximo versículo que você já pode estudar, é Ishaiá, o capítulo 42 e no verso 5. Na verdade, o capítulo 42 e 43 de Ishaiá são ideais para a gente poder estudar esse primeiro princípio de Rambam. E porque nesse primeiro passuk tem todas essas informações de maneira mais concisa. Então, é muito importante você estudar. Tá bom? Então, Raverino, bons estudos. Né? No próximo a gente continua a estudar. Espero que vocês tenham sido edificados. Né? E a gente vai trabalhar muitos desses conceitos. Raverino, sei que as pessoas que já conhecem o nosso canal já devem estar um pouco enfadados disso. Você pode pular essa parte, mas quem não conhece o nosso canal, você pode clicar nesse ícone aqui em cima, ir lá para o nosso canal, que é o youtube.com/user, U-S-E-R, /Rosh, R-O-S-H, Yaakov, né? Y-A-A-K-O-V. Tá? E quando você clica aqui, já vai direto, e você se inscreve. Lá embaixo aparece ou lá em cima, aparece uma tarja vermelha inscrever-se. Você se inscreve no canal e você recebe, toda semana você recebe um vídeo novo para você se manter atualizado. Fora isso, lá tem um playlist, vários playlists. Um deles é Estudo sobre a Torá, outro é Assuntos Variados, Comentário da Parashá. Tem músicas também, um playlist só de música. Você vai ouvir várias músicas em sequência. Então, se você quer ficar preso num só assunto, lá tem um assunto único para você estudar. Tem estudo linguístico de um texto. Né? A gente vai trazer, esse é um desses, né? Que é uma série que a gente vai trazer sobre o princípio da fé judaica de Rambam. Então vai ter lá um playlist. Agora não, vou esperar ter um pouco mais, talvez uns 3 vídeos. Mas quem está assistindo esse vídeo já faz um tempo que a gente gravou. Vai ter um playlist com várias coisas para você estudar junto, tá? Para quem gostou dos nossos estudos, quer se aprofundar, quer ter um pouco mais de conteúdo mais profundo, a gente tem um cursinho nosso chamado Limud Toraor, que aí as pessoas que nos ajudam financeiramente têm acesso à senha, e lá você tem vários estudos, como por exemplo, Kibud Avayim, respeito ao pai, Kibud Arav, como ocupar uma liderança e como respeitar essa liderança. A gente vai fazer um só sobre uma série de Tzedakah, como os judaísmo entende isso, a questão comunitária, outros estudos como oração e reza, o funcionamento de uma sinagoga, e outros estudos mais profundos sobre oração, alahot, de tipo assim, o que fazer no Shabbat, o que fazer em Hanukkah, o que fazer em Purim. A gente vai ter todas essas alahot. Esse vídeo está um pouco mais comprido do que eu imaginava, até por conta da introdução, da seriedade que ele é. Né? Então, assim, a gente ficou aí um pouquinho mais comprido, mas inscreva-se no canal. Dúvidas, Raverem, por favor, comentem aqui embaixo, tá? Tem uma parte aqui de comentários, vocês comentem, tirem suas dúvidas e a gente vai tentar responder à medida do possível, tá bom? A gente vai usar, a princípio, só o Tanar,
tá? Existem outros fundamentos para falar sobre várias coisas e tal, mas a princípio a gente vai usar só o Tanakh e depois a gente vai tentar ver as discussões sobre isso, tá bom? Então, que a Hashem possa abençoar a sua semana. Eu não sei se você está assistindo perto do Shabbat, então Shabbat Shalom. Talvez perto do Rosh Chodesh, então Chodesh Sameach. Ou então Hag Sameach, se estiver perto de alguma festa, tá bom, Cavarinho? Então, uma boa semana, Lehitraot, até mais, que a Kadosh Baruch Hu lhe abençoe. Amém, ve amém, Chazak Baruch.